falando de reencarnação, algumas ponderações. Eu gostaria que você pensasse comigo. Se a alma humana se reencarna para pagar os pecados cometidos numa vida anterior, deve então se considerar a vida como uma punição e não como um bem em si. Ora, se a vida fosse um castigo, ansiaríamos por deixá-la, visto que digo acabe logo. Ninguém quer ficar em castigo longamente. Entretanto, ninguém deseja em sã consciência deixar de viver. Logo, a vida não é um castigo. Pelo contrário, a vida humana é o maior bem natural que possuímos. É o maior bem natural que nós possuímos. Se a alma se reencarna para pagar os pecados de uma vida anterior, dever-se-ia perguntar-se quando se iniciou esta série de reencarnações. Onde estava o homem quando pecou pela primeira vez? Tinha ele então corpo? Ou era puro espírito? Se tinha corpo, então já estava sendo castigado. Ora, onde pecaria antes? Só poderia ter pecado quando ainda era puro de espírito. Como foi esse pecado? Era então o homem parte da divindade? Como poderia ter havido pecado em Deus? Se não era parte da divindade, o que era então o homem antes de ter corpo? Era anjo. Mas o anjo é uma alma humana sem corpo. O anjo é um ser de natureza diversa da humana. O que era o espírito humano quando teria pecado essa primeira vez? O homem veio de Deus? Se o início do homem é em Deus, Deus então já criou o homem em pecado? Havia pecado em Deus? Se a reencarnação fosse verdadeira, com o passar dos séculos haveria necessariamente uma diminuição dos seres humanos, pois que à medida que se aperfeiçoasse deixaria de se reencarnar. No limite, a humanidade estaria caminhando para a extinção. Ora, tal não acontece, pelo contrário, a humanidade está crescendo em número, logo não existe reencarnação. Respondem os espíritas que Deus estaria criando continuamente novos espíritos. Mas então esse Deus criaria sempre novos espíritos em pecado, que precisariam sempre se reencarnar? Jamais cria ele espírito perfeito? Ele só cria espírito para imperfeito que precisa reencarnar? Que Deus é este? Se a reencarnação dos espíritos é um castigo para eles, o ter o corpo seria um mal para o espírito humano. Ora, ter o corpo é necessário para o homem, cuja alma só pode conhecer através do uso dos sentidos. Haveria então uma contradição na natureza humana, o que é um absurdo, porque Deus tudo fez com bondade e ordem. Se a reencarnação fosse verdadeira, o homem nascer seria um mal, pois significaria cair num estado de punição e desgraça. E todo nascimento deveria causar-nos tristeza. Morrer, pelo contrário, significaria uma libertação e deveria causar-nos alegria. Ora, todo nascimento de uma criança é causa de alegria, enquanto a morte causa-nos tristeza. Logo, a reencarnação não é verdadeira. Vimos que se a reencarnação fosse verdadeira, todo nascimento seria causa de tristeza. Mas se tal fosse certo, o casamento, causador de novos nascimentos e reencarnações, seria mau. Ora, isso é um absurdo. Logo, a reencarnação é falsa. Caso a reencarnação fosse uma realidade, as pessoas nasceriam de determinado casal somente em função de seus pecados em vida anterior. Tivessem sido outros os seus pecados, outros sido seus pais, portanto a relação de um filho com seus pais seria apenas uma casualidade, não teria importância maior. No fundo, os filhos nada teria a ver com seus pais, o que é um absurdo. A reencarnação causa uma destruição da caridade. Se uma pessoa nasce em certa situação de necessidade, doente, ou situação social inferior ou nociva, como escrava, por exemplo, ou pária,
nada se deveria fazer para ajudá-la, porque propiciar-lhe qualquer auxílio seria de fato burlar a justiça divina, que determinou que ela nascesse em tal situação como justo castigo de seus pecados de uma vida anterior. É por isso, na Índia, país em que se crê normalmente na reencarnação, praticamente ninguém se preocupa em auxiliar os infelizes párias. A reencarnação destrói a caridade, portanto, é falsa. A reencarnação causaria uma tendência à imoralidade e não um incentivo à virtude. Com efeito, sabemos que temos vida e que ao dela seremos julgados por Deus, procuramos converter-nos antes da morte. Pelo contrário, se imaginarmos que teremos milhares de vidas e reencarnações, então não nos veríamos impelidos à conversão imediata. Como um aluno que, se tivesse possibilidade de provas de ação para ser promovido, pouco se importaria em perder uma prova, mas poderia facilmente recuperar-se essa perda em provas futuras. Assim também, havendo milhares de reencarnações, o homem seria levado a desleixar seu aprimoramento moral, porque confiaria em recuperar-se no futuro. Diria alguém: esta vida atual desta vez quero aproveitá-la gozando à vontade. Em outra reencarnação recuperar-me-ei. Portanto, a reencarnação impele mais a imoralidade do que a virtude. Ademais, por que esforçar-se combatendo vícios e defeitos, se a recuperação é praticamente fatal, ao final de um processo de reencarnações infindas? Então, para que combater vícios e defeitos? A recuperação é praticamente fatal, ela se dá num processo de reencarnação infindas. Se assim fosse, então, ninguém seria condenado a um inferno eterno, porque todos se salvariam ao cabo de um número infindáveis de reencarnações. Não haveria inferno. Se isso fosse assim, como se explicaria que Cristo Nosso Senhor afirmou que no juízo final Ele dirá aos maus: ide, maldito, para o fogo eterno? Mateus 25, versículo 41. Se a reencarnação fosse verdadeira, o homem seria salvador de si mesmo, porque ele mesmo pagaria suficientemente suas faltas por meio de reencarnações sucessivas. Se fosse assim, Cristo não seria redentor do homem. O sacrifício do Calvário seria nulo e sem sentido. Cada um salvar-se-ia por si mesmo. O homem seria o redentor de si mesmo. Essa é uma tese fundamental da gnose. Em consequência, missa, culto e todos os sacramentos não teriam valor nenhum e seriam inúteis ou dispensáveis, o que é um outro absurdo herético. A doutrina da reencarnação conduz necessariamente à ideia gnóstica de que o homem é o redentor de si mesmo. Mas se assim fosse, cairíamos num dilema. Ou as ofensas feitas a Deus pelo homem não teriam gravidade infinita, ou o mérito do homem seria de si infinito. Que a ofensa do homem a Deus tem uma gravidade infinita decorre da própria plenitude de Deus. Logo, dever-se-ia concluir que se o homem é redentor de seus próprios, pagando pelos seus próprios méritos, ou redentor de si mesmo, pagando pelos seus próprios méritos, as ofensas feitas por ele a Deus, o Deus infinito, é porque seus méritos, ora, só Deus pode ter méritos infinitos. Logo, o homem seria divino, o que é uma conclusão gnóstica ou panteísta, de qualquer modo absurda. Logo, a reencarnação é uma falsidade. Se o pecado fosse divino por sua natureza, melhor, se o homem fosse divino por sua natureza, como se explicaria ser ele capaz de pecar? A doutrina da reencarnação leva então à conclusão de que o mal moral provém da própria natureza divina, o que significa a aceitação do dualismo maniqueu e gnóstico. A reencarnação leva necessariamente à aceitação do dualismo metafísico, que é a tese gnóstica que repugna a razão e é contra a fé.
É essa tendência dualista e gnóstica que leva os espíritos defensores da reencarnação a considerarem que o mal é algo substancial e metafísico, e não apenas moral, o que é de novo uma tese da gnose. Se reencarnando-se infinitamente, o homem tende à perfeição, não se compreende como, ao final desse processo, ele não se torne perfeito de modo absoluto. Isto é, ele se torne Deus, já que ele tem sua própria natureza essa capacidade de aperfeiçoamento infinito. Por que o homem já não se tornou Deus? A doutrina da reencarnação, admitindo várias mortes sucessivas para o homem, contraria diretamente o que Deus ensinou nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, São Paulo escreveu: ao homem morre uma só vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Também no livro de Jó está escrito: assim o homem, quando dormir, não ressuscitará até que o céu seja consumido. Não despertará nem se levantará do seu próprio sono. Jó 14, versículo 12. Finalmente, a doutrina da reencarnação vai frontalmente contra o ensinamento de Cristo no Evangelho. Com efeito, ao ensinar a parábola do rico e do pobre Lázaro, Cristo Nosso Senhor disse que quando ambos morreram, foram imediatamente julgados por Deus, sendo o rico mandado para o castigo eterno e Lázaro mandado para o seio de Abraão, isto é, para o paraíso. Lucas 16, versículo 19 a 30. Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito: está ordenado o homem a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A salvação é totalmente pela graça. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, ou seja, favor imerecido. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia diz em todo o Novo Testamento que Cristo morreu pelos nossos pecados. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 até o 15, diz que ele veio e rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Diz também na carta de João, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, lembra que tem um advogado junto ao Pai. Portanto, o que eu disse aqui é apenas o que eu penso, apenas o que eu aprendi, apenas o que eu leio, é apenas aquilo que a minha conclusão. Eu não estou falando contra a sua religião, eu estou apenas expressando meu modo de pensar, a minha opinião, a qual eu tenho o livre direito de expressar minhas opiniões. Agora, você pense em que você deve acreditar e com que doutrina você deve ficar ou com que ensinamento você deve ficar, já que você é livre. Deus te abençoe. Fique em paz.